tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje você vai precisar do seu caderno de matemática ou folha para realizar suas anotações, caneta, lápis, borracha e, se você tiver, uma régua para facilitar aqui em algumas construções que nós vamos fazer, tá bom? Então, vamos para a nossa primeira proposta de hoje, que diz o seguinte: 3 amigas moram em Curitiba e farão uma viagem para cidades que não conhecem. A Amanda prefere o calor de Fortaleza ao frio de Porto Alegre e já conhece Manaus. A Carmen viajará por uma semana para a região sul, 4 dias a mais do que a Amanda. E a Maria viajará 2 dias a menos que Carmen. E aí, a pergunta é: Maria irá para qual cidade? E quanto tempo ela ficará nessa cidade? Então pense aí, organize suas estratégias de raciocínio e a gente já volta. E aí, conseguiu descobrir? Então vamos ver. Para facilitar, eu organizei essas dicas num quadro. Vejam lá como ficou. Então, vamos ver o que dizia a primeira dica. Falava que a Amanda prefere o calor de Fortaleza ao frio de Porto Alegre e já conhece Manaus. Então, vou preencher ali no quadro. A Amanda viajará para Fortaleza. Embora ela vá viajar para um lugar quente, a gente sabe que ela já conhece Manaus, né? E a viagem é para uma cidade que ela não conhece. Portanto, ela só pode ir para Fortaleza. A segunda dica diz: Carmen viajará por uma semana. Então, na próxima linha já vou colocar: Carmen viajará por uma semana, que é a mesma coisa do que 7 dias. E nesta mesma dica, também fala que ela vai para a região mais ao sul de todas as cidades que apareceram aqui. Fortaleza, Manaus e Porto Alegre, apenas Porto Alegre é na região sul. Então tá aqui, a gente já tem as informações sobre a Carmen, para onde que ela vai e quanto tempo que ela vai ficar. E nessa mesma dica, falava que a viagem da Carmen vai durar 4 dias a mais que a viagem da Amanda. Então, para eu preencher aqui o tempo de viagem da Amanda, vai ter que ser 4 dias a menos, né? Então, de 7 dias, 4 dias a menos, a Amanda vai viajar apenas 3 dias para Fortaleza.
E a última dica diz que Maria viajará 2 dias a menos que Carmen. Então, vou colocar ali a Maria na última linha. 2 dias a menos que Carmen. A Carmen viajou 7 dias. 2 dias a menos vai dar 5 dias. E aqui ficou faltando a cidade. Qual seria? Seria Manaus, né? Foi a única que apareceu nas dicas, mas não é a cidade que a Amanda vai e nem a cidade da Carmen. Então, portanto, Maria vai para Manaus. E aí, voltando à pergunta do enunciado. Queria saber, Maria irá para qual cidade? E quanto tempo ela ficará? Bom, agora nós já sabemos, né? Ela viajará para Manaus e ficará lá por 5 dias. Certinho? Espero que você tenha acertado. Mesmo que tenha desenvolvido um raciocínio diferente do meu, tá? Esse quadro foi uma estratégia que eu utilizei para organizar o raciocínio. Você pode utilizar de outras estratégias que facilitem o seu raciocínio também, tá bom? Então vamos lá, para a nossa próxima proposta, a proposta de número 2. Diz assim: nas balanças da figura, objetos iguais têm pesos iguais. Qual dos objetos é o mais pesado? Então observe o seguinte: quando a gente tem uma balança em equilíbrio, o prato tanto da direita quanto da esquerda, eles estão na mesma altura. E estar em equilíbrio significa que o peso do lado direito vai ser igual ao peso do lado esquerdo. Mas quando a balança estiver em desequilíbrio, quando tiver um prato mais abaixo e outro mais acima, o prato que está mais abaixo é o mais pesado, tá? Então, vejam lá bem, analise as 3 balanças e me responda, qual dos objetos é o mais pesado?
Conseguiu descobrir qual desses objetos aqui é o mais pesado? Então vamos lá. Eu vou analisar as balanças por partes. Começando aqui por essa primeira balança. De um lado a gente tem o cilindro vermelho. E do outro lado a gente tem um tronco de cone, que é esse objeto laranja, e temos também esse objeto amarelo. Como a balança está em equilíbrio, a gente sabe que o peso do cilindro é igual ao peso dos outros dois objetos juntos. Portanto, o cilindro é mais pesado, correto? Do que esse e do que esse. Então, de 3 objetos, a gente já sabe que a resposta não pode ser o tronco de cone, esse laranjado aqui, e nem esse amarelo. Analisando a segunda balança, o mais pesado aqui é o laranjado aqui, né? O tronco de cone, pois o prato está mais abaixo. Então, com certeza a minha resposta também não vai poder ser esse cubo verde, porque ele é mais leve e a pergunta era sobre o mais pesado. Mas, como a gente já viu na balança anterior, o cilindro vermelho é mais pesado do que esse tronco laranja. Então, por enquanto, dos objetos que a gente tem até agora, o cilindro vermelho continua sendo mais pesado. Vamos analisar agora a última balança, que estava assim. Opa, agora aqui nessa bola, né, nessa esfera azul, o prato está mais abaixo. Portanto, a esfera azul é mais pesada do que o cilindro vermelho. Então, a resposta correta para esse problema é a alternativa A, que era a esfera azul. Você chegou nesse resultado também? Espero que sim. Vamos para a nossa terceira proposta de hoje. Veja lá. Diz o seguinte: em cada círculo, coloque um número de 1 a 9 sem repeti-los, de modo que a soma em cada lado do triângulo seja 17. Como assim? Vamos ver. Nesse triângulo, eu tenho aqui alguns círculos. E dentro de cada um desses círculos, eu vou colocar um número de 1 a 9. E não posso repetir. Então, por exemplo, posso colocar o número 1 aqui. Não vou poder repetir o número 1 em outro lugar do triângulo. Se eu colocar o número 5 aqui, não vou poder repeti-lo em outro lugar do triângulo. Só pode aparecer uma única vez. E quando a gente somar aqui nessa lateral do triângulo, essas 4 juntas vai ter que resultar em 17. Se eu somar do lado de cá essas 4, também vai ter que dar 17. E aqui embaixo também vai ter que dar 17. E aí, você consegue descobrir qual a posição de cada número? A gente já volta para conferir se você acertou.
como ficou? Eu vou apresentar aqui para vocês uma possível solução, tá? Mas esse problema, ele tem várias soluções possíveis. Então, veja lá como eu pensei. A gente tem que colocar os números de 1 a 9, cada um dentro de um círculo, e não vou poder repeti-lo. Então, eu vou começar aqui pelos números menores. Vou começar colocando 1, 2 e 3 nas extremidades, aqui nas pontas do triângulo. Então, ó, o 1 vai lá em cima, o 2 aqui embaixo e o 3 lá no outro canto. E eu não vou poder usar novamente 1, 2 e 3, só vou poder usar os outros números. Então, eu vou fazer aqui algumas tentativas agora. Se eu colocar o 4 aqui na linha de baixo, quando eu somo os valores, 3 mais 4 já dá 7. 7 mais 2 dá 9. E 9, falta quanto para chegar em 17? Porque o enunciado dizia que a soma tinha que dar 17. Como aqui eu já tenho o resultado 9, me falta 8. Ok? Então, nesse círculo aqui, vem o número 8. Sobraram esses aqui ainda que eu vou poder utilizar. Se eu colocar o 5 nessa posição, somando os valores que eu já tenho aqui desse lado do triângulo. 2 mais 5 dá 7. 7 mais 1 dá 8. E 8, para chegar em 17, falta 9. Então, nesse círculo aqui, número 9. E será que se eu colocar o 6 e o 7 que sobraram nesses dois círculos, o lado de cá também vai somar 17? Então, vamos ver lá. Colocar o 6 num círculo e o 7 no outro. Somando, 3 mais 7 dá 10. 10 mais 6 dá 16. E 16 mais 1 dá o 17. Por que eu disse que essa é uma possibilidade de resolução? Pode acontecer de aí no seu triângulo, os números que estão aqui no meio fiquem invertidos, né? Como se eu trocar o 6 e o 7 de lugar. A soma continua dando 17, mas mudou a posição deles. Aqui é a mesma coisa. Se eu trocar o 5 e o 9 de lugar, a soma continua dando 17. E aqui embaixo, se eu trocar o 4 e o 8 de lugar, também continua 17. E ainda tem a possibilidade de eu rotacionar o triângulo, né? Vai que, em vez dessa posição, você virou ele aí, e percebeu que os números ficaram numa posição semelhante aqui do meu. Pode ter acontecido também, tá? E isso só dá certo porque a adição, ela tem a propriedade comutativa. O que é isso? Quer dizer que se eu mudar a ordem das parcelas, eu não vou alterar o meu resultado, tá? Então, independente da ordem que eu troque aqui, vai ter que continuar dando 17. Só não vou poder mudar os números que estão na ponta, né? Porque eles contam tanto para um lado quanto para o outro. E daí ia dar muito mais trabalho, tá bom? Então, vamos agora para a nossa proposta de número 4. Diz o seguinte: Miguel e Thalita têm 15 canetas coloridas cada um. Quantas canetas Miguel deve dar a Thalita para que ela fique com o dobro de canetas do que ele? Então, vamos ver. 15 não é o total de canetas. 15 é o que cada um deles tem. O Miguel tem 15 e a Thalita também tem 15. Então, juntos eles teriam 30 canetas. E a pergunta é: quantas canetas o Miguel deve dar para a Thalita para que a quantidade de canetas que ela tenha seja o dobro da quantidade de canetas que ele tiver? Vai um tempinho aí para você pensar e a gente já volta.
Você conseguiu descobrir quantas canetas o Miguel deve dar a Thalita? Então vamos lá. Como que eu organizei os dados aqui? Dizia no enunciado que cada um deles tinha 15 canetas. Então, se eu tirar uma caneta do Miguel, eu vou adicionar uma caneta para a Thalita. Então, o Miguel ficará com 14 e a Thalita ficará com 16. Porém, o enunciado dizia que a quantidade de canetas da Thalita deve ser o dobro da quantidade de canetas do Miguel. E aqui, 16 não é o dobro de 14. Então, a resposta que a gente está procurando não é o Miguel dar apenas uma caneta. Então, vamos fazer mais uma tentativa. Colocar lá as 15 canetas de cada um. Mas e agora? Se ao invés do Miguel dar uma caneta para a Thalita, ele der 2 canetas para a Thalita. Então, ele vai ficar com 2 a menos e a Thalita vai ficar com 2 a mais. Daí, 15 menos 2 vai me resultar em 13. E 15 mais 2 vai me resultar em 17. Então, nessa possibilidade do Miguel dar 2 canetas para a Thalita, ele ficaria com 13 e ela ficaria com 17. Mas, novamente, 17 não é o dobro de 13. E a gente precisa encontrar um resultado para a Thalita que seja o dobro do resultado do Miguel. Vamos para mais uma tentativa. Se ao invés de 2 canetas, o Miguel der 3 canetas para a Thalita, então ele ficará com 3 canetas a menos e ela com 3 canetas a mais. E aí? 15 menos 3 vai me resultar em 12. E 15 mais 3 vai me resultar em 18. E aqui? O dobro de 12 é quanto? É 24, né? Não é 18. Então, também não é essa quantidade de canetas que o Miguel deve dar para a Thalita. Não é o 3. Vamos fazer mais uma tentativa. Agora, se o Miguel der 4 canetas para a Thalita, ele ficará com 4 a menos e ela com 4 a mais. 15 menos 4 vai resultar em 11. E 15 mais 4 vai resultar em 19. E agora? 19 não é o dobro de 11, né? O dobro de 11 seria 22. Então, também não é a resposta que a gente procura, dar 4 canetas para a Thalita. Fazendo mais uma tentativa. E agora, se o Miguel der 5 canetas para a Thalita? Ele vai ficar com 5 a menos, então ele vai ficar com 10. E a Thalita vai ficar com 5 a mais, então ela vai ficar com 20. E agora? Agora sim, né? 20 é o dobro de 10. Né? Se eu fizer 2 vezes 10, vai dar 20. E a pergunta era: quantas canetas o Miguel deve dar a Thalita? A gente acabou de conferir que são 5 canetas. Que daí ele ficará com 10 e a Thalita ficará com 20. Certinho? Espero que você tenha conseguido fazer. E vamos para a nossa proposta de número 5. Veja lá. A escada ao lado tem 3 degraus. Para construí-la, foram necessários 6 cubos. Quantos cubos serão necessários para construir uma escada semelhante a esta, mas com 10 degraus? Então, veja lá. Se a escada tivesse só um degrau, bastaria um cubo. Se a escada tivesse 2 degraus, bastariam esses 3 cubos. Né? Para os 3 degraus foram necessários 6 cubos. E se eu continuar aumentando essa escada para que ela fique com 10 degraus, quantos cubos eu vou precisar? Vai um tempinho aí para você pensar e a gente já volta.
Você conseguiu descobrir quantos cubos serão necessários para fazer uma escada de 10 degraus? Vamos ver. Como que eu organizei aqui? Se eu tivesse apenas um degrau, eu teria apenas um cubo. Para ter 2 degraus, eu teria este mesmo um cubo mais 2, que me resultariam em 3 cubos. Para a escada que tem 3 degraus, daí eu tenho 1 mais 2 mais 3, que me resulta em 6 cubos que tem aqui nessa imagem. E agora, para eu ter 10 degraus, eu precisaria somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. Eu preciso montar o algoritmo para resolver essa adição? Não. Eu posso tentar fazer mentalmente, indo lá. 1 mais 2 dá 3. Daí 3 mais 3 dá 6. 6 mais 4 dá 10. E assim por diante. Só que conforme os números vão aumentando, vai ficando mais difícil da gente fazer mentalmente, né? Então, outra possibilidade seria em ordem decrescente, começando do maior até chegar lá no 1. Então, aqui, 10 mais 9 dá 19, 19 mais 8 já me dá 27, já não é tão simples fazer o cálculo. Como que eu pensei, então? Como fazer essa adição de uma maneira mais fácil? Observe o seguinte, vou destacar aqui o primeiro e último número dessa sequência, o 1 e o 10. Quando eu somo eles, 1 mais 10 vai me resultar em 11. Agora, eu vou pegar o segundo termo com o penúltimo. Então, vou destacar aqui o 2 e o 9. A hora que eu somo 2 mais 9, também vai dar 11. Né? E quando eu pegar aqui o 3 com o 8, então o terceiro com o antepenúltimo, 3 mais 8 também dá 11. E se eu pegar aqui o 4 com o 7, também dá 11. E ainda, pegando os dois termos centrais ali, o 5 e o 6, juntando eles, também dá 11. É coincidência isso? Não é. Isso vai acontecer realmente. Então, ao invés de eu ter que somar todos eles numa adição enorme, eu já vi aqui que juntando nessa sequência que eu montei, vai dar sempre 11. Quantas vezes apareceu 11? 5 vezes. Então, fazendo ali 5 vezes 11, eu vou ver que são necessários 55 cubos. E aí, você pensou assim também para resolver ou teve uma estratégia diferente de resolução? Espero que você tenha conseguido chegar nos 55 cubos, independente do raciocínio que você tenha tido, tá bom? E vamos para a nossa proposta de número 6. Veja lá. A Clarice adora charadas. Veja o que ela respondeu quando um amigo perguntou a sua idade. Tenho 3/4 da idade de Maria, que tem o dobro da idade de Virgínia, que tem 1/10 de anos a menos que Sandra, que tem 20 anos. Afinal, quantos anos tem Clarice? Então veja aqui, a Clarice certamente não queria revelar a idade dela, né? Por isso ela fez esse enigma. Falando aqui da idade de outras pessoas. Falou da idade da Maria, da Virgínia e da Sandra. E a única que nós sabemos a idade aqui é a Sandra, que tem 20 anos. Para descobrir a idade da Virgínia, eu vou precisar fazer algum cálculo. E quando eu souber a idade da Virgínia, eu vou ter como descobrir a idade da Maria. E se eu souber a idade da Maria, eu vou ter como descobrir a idade da Clarice. E aí, será que você consegue descobrir qual a idade da Clarice? Pense um pouquinho e a gente já volta.
E aí, você conseguiu descobrir qual a idade da Clarice? Vamos ver então. Como que a gente vai descobrir a idade dela? No enunciado, nós já sabíamos que a Sandra tem 20 anos. E nos foi dito que a Virgínia tem 1/10 de anos a menos que Sandra. Então, eu vou ter que calcular quanto que é 1/10 de 20. Ou seja, vou dividir o 20 em 10 partes iguais e pegar uma dessas partes. 20 dividido por 10 vai dar 2. Então, quer dizer que a Virgínia tem 2 anos? Quer dizer que ela tem 2 anos a menos do que Sandra. Se a Sandra tem 20, 2 anos a menos vai dar 18. Então, a Virgínia tem 18 anos. E agora que a gente sabe a idade da Virgínia, a gente pode usar isso na outra parte que dizia do enunciado, que a Maria tem o dobro da idade da Virgínia. A Virgínia tem 18. O dobro de 18 é 18 vezes 2, que vai me resultar em 36. Então, já sabemos também a idade da Maria. E agora, só falta descobrir a idade da Clarice, que é o que o exercício pediu, né? Então, vamos ver. Vou trazer para cá a idade da Sandra, da Virgínia e da Maria. E o que a Clarice tinha dito? Que ela tem 3/4 da idade da Maria. A idade da Maria é 36. Para eu calcular 3/4 disso, eu vou ter que dividir o 36 em 4 partes iguais e dessas partes eu vou pegar 3. Fazendo isso mentalmente, 36 dividido por 4 vai dar 9. E pegando 3 partes de 9 vai me resultar em 27. Portanto, a Clarice tem 27 anos. Você chegou nessa resposta também? Então vamos lá, para a nossa última proposta da aula de hoje. Diz assim: cada sequência abaixo possui uma lei de formação diferente. Se a gente observar, todas elas aqui são sequências crescentes, Os números estão aumentando. E a pergunta é: qual o resultado da operação W mais X mais Y mais Z?
Mas como que eu vou descobrir o valor dessas letras? São os próximos números aqui dessa sequência. Então, para descobrir aqui que número vem depois do 8, que número vem depois do 16, depois do 120 e depois do 15, eu vou ter que descobrir quanto que está aumentando de um termo para o outro. Então, aqui na primeira sequência, eu tinha 1. O segundo termo já era 2. Se eu fizer 2 mais 1, vai me resultar em 3, que é o próximo termo. Se eu fizer 3 mais 2, vai me resultar em 5, que é o próximo termo. E assim por diante. Então, o que eu anotei aqui em vermelho? Que é o termo anterior que a gente está somando. Os dois termos anteriores, no caso, né? Que nem aqui, o 1 e o 2 resultou no 3. Se eu juntar o 2 com o 3, vai me resultar no 5. Se juntar o 3 com o 5, resulta em 8. E 8 com o 5 vai me resultar no 13. Então, eu já sei aqui que no lugar do W, o próximo número da sequência é o 13. Olhando agora a segunda sequência, você consegue perceber alguma relação entre esses números? Eu vejo aqui duas possibilidades diferentes. Uma delas é a gente pensar no dobro. O dobro de 1 é 2. O dobro de 2 é 4. O dobro de 4 é 8. O dobro de 8 é 16. E o dobro de 16 é 32. Então, meu próximo termo aqui seria 32. E como eu estou falando em dobro, 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 eu posso escrever isso na forma de potência. Né? Potência eu vou repetir quantas vezes forem necessárias a base 2. Tá bom? E aqui na terceira sequência, também está aumentando. Mas está aumentando quanto? Veja lá, do 1 aumentou, virou 2. Do 2 aumentou e virou 6. Do 6 aumentou e virou 24. Como que eu vejo aqui quanto que aumenta de um para o outro? Eu fui multiplicando na sequência dos números naturais. Olha lá, o primeiro termo eu multipliquei por 2. O termo seguinte, eu multipliquei por 3. O termo seguinte, eu multipliquei por 4. O termo seguinte, multipliquei por 5. E assim por diante. Então, se eu fizer aqui, ó, 1 vezes 2, vai me resultar o 2, que é esse termo aqui. Daí, 2, que eu multiplico 3, vai me dar 6, que é o próximo termo. 6, que eu multiplico 4, vai dar 24, que é o meu próximo termo. 24 que eu multiplico 5 vai me resultar em 120. Então, multiplicando 120 por 6, eu vou obter 720. Então, no lugar do y, eu vou usar 720. E aqui na última sequência, também está aumentando. Quanto? Eu fui somando na sequência dos números naturais. Então, aqui era 1, mais 2 me resulta em 3. Depois aumenta 3, aumenta 4, aumenta 5. E para o próximo eu vou ter que aumentar 6. E que vai me resultar em 21, que é o resultado de 15 mais 6. Então, no lugar do Z, eu vou usar 21. Para gente somar todos esses valores. Somando lá 13 mais 32 mais 720 mais 21, eu vou ter a resposta do problema. E já vou adiantar aqui para vocês que realizando essa soma, o resultado daria 786. E tinha essa alternativa lá no enunciado? Sim, né? A última alternativa. Então tá ali a nossa resposta certa. Certinho? Espero que você tenha conseguido me acompanhar, que tenha aprendido bastante e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!